Bom, agora eu convido a Luciana Delamare para falar um pouquinho aqui com a gente. Obrigada, Luciana. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer novamente, em nome de todos nós que passamos por aqui, a presença de vocês. Acredito que ficar até o final é sempre um desafio, né? Então, vou tentar também manter o ritmo aí do horário. Meu nome é Luciana Delamare, eu sou profissional do setor de turismo há 20 anos. Comecei minha carreira dando aula. Apesar de não ter feito uma carreira acadêmica propriamente, eu acabei realizando um mestrado na área de turismo, mas eu sou de formação gestora hoteleira. Tá? Então, eu tive a oportunidade de experimentar o setor do turismo sob diferentes ângulos, sempre com a perspectiva de que eu precisava entender mais sobre o setor para poder até dar a minha opinião e chegar hoje aqui, né, depois dos meus 40 anos também, e passar por uma transição pessoal e profissional, que eu acho que isso acontece muitas vezes, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai se questionando, né, o que eu estou fazendo de fato de bom para a sociedade, como eu posso contribuir para o setor efetivamente. Né? Então, no setor público, eu não consegui me encontrar da forma como eu imaginei, apesar de eu achar que muitas soluções vêm do poder público. Na academia também foi meu grande desafio, depois que eu terminei o mestrado, de me manter, né, porque eu acho que é muita dedicação e você tem que continuar esse processo. E foi no terceiro setor, ou seja, no privado também foi onde eu comecei, eu aprendi muita coisa. E agora, depois de alguns anos trabalhando no terceiro setor, eu me tornei empreendedora social e abri e fechei o Instituto Alpaba na minha cabeça umas 20 vezes, antes de estar aqui hoje apresentando para vocês esse contexto de turismo regenerativo. Tá? Por quê? Por que eu precisei tomar esse passo na minha carreira e que faz tanto sentido para mim? Eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje o que é essa ideia do turismo regenerativo dentro dessa cadeia produtiva, que é tão importante. Não vou entrar nem nos dados aqui. Primeiro porque, de fato, quando a gente olha para o turismo nacional, a gente fala muito em potencial, em potencial, em potencial. E, de fato, todas essas dimensões, né, do social, do econômico, do político, ambiental, cultural, tudo isso fica muito solto dentro de um contexto, porque muitas vezes essas instâncias não convergem ou não se conversam de forma a resolver soluções. Então, a ideia de criar uma instituição do terceiro setor onde pudéssemos trazer essas abordagens, convidando o poder público, a academia, o setor privado e profissionais que às vezes ficam aí orbitando, né, gostariam de empreender, e a gente está falando de inovação e empreendedorismo aqui hoje, também muito porque muitas das soluções que a gente tem para o turismo ainda vão surgir por meio do próprio empreendedorismo. Então, essa iniciativa hoje é muito importante até por causa disso, porque o empreendedorismo resolve muitas soluções. Eu fiz um comentário hoje de manhã, eu acabei de voltar do Web Summit em Lisboa, 70 mil pessoas, e fiquei impressionada que o negócio digital, de fato, hoje, ele se apresenta como um solucionador de problemas. Né? E por isso, o Instituto Alpaba vem com essa proposta. Eu convido todos vocês a conhecerem o Instituto e, se tiverem alguma ideia de projeto de empreendedorismo, pode ser no âmbito cultural, meio ambiente, pode misturar tudo isso, eu convido vocês também a trazerem o projeto de vocês e a gente vai ter muito prazer em apoiar nesse processo todo de construção de projetos que podem, né, se utilizar de mecanismos já disponíveis, legalmente disponíveis, ou alguns que possam ser conjecturados e objetivados aí numa proposta mais concisa. Vou pedir para passar. Então, como chegar no terceiro setor, né? Falar nas ONGs, nas organizações não governamentais dentro do turismo, sem ser dentro do contexto de entidades de classe, que estão aqui no final, e eu coloquei no final de propósito, que é onde a gente vê muitas vezes o agrupamento do setor, como se ele tivesse segmentado pela oferta. Né? E aí eu fiz esse exercício até de explicar o que o Alpaba faz, o que o Alpaba se propõe a fazer. E aí, dentro de todos esses segmentos, que muitas vezes são análogos no turismo, e que a gente vê as principais ONGs no Brasil atuando, são 800 mil ONGs no Brasil, formalizadas. Fora os movimentos, os coletivos, que ajudam muito o setor, porque eles entendem na primeira pessoa quais são as dores do setor. Então, a gente está falando muito de dor aqui. A dor do setor, como que a gente pode resolver por meio de política pública, por meio de projetos que sejam mensuráveis, do jeito que a gente precisa trazer solução social e transformar o turismo, ou usar o turismo como um instrumento de transformação social e econômica para o país. E aí, a gente conseguiu apresentar essa ideia de que, por exemplo, se a gente for para a saúde, né, e a gente hoje está falando do empreendedorismo e inovação nesse contexto, a gente tem o turismo de bem-estar, de saúde, propriamente dito, né, médico hospitalar, o esportivo e o turismo de eventos esportivos também. Mas aí entra um pouco no meio ambiente, porque a gente vai ter o contato com a natureza que nós falamos hoje ao longo do dia, e tem a questão da educação, né? A educação é muito importante. Então, eu acho que ela é transversal a tudo isso, mas, enfim, a gente precisava colocar em caixinha, às vezes a gente precisa colocar em caixinha para a gente ter uma visão mais holística. Vou pedir para passar. A gente gosta muito de falar sobre o papel da atividade turística no mundo. E sempre que eu apresento o Instituto e os projetos para empresas, eu gosto de falar um pouco sobre essas questões aqui. Né? A gente fala muito em ODS, a gente fala muito na Agenda 2030 da ONU, e como esses contextos todos se entrelaçam. E aí eu
fiz questão de marcar aqui bem-estar, lazer e saúde, que normalmente não está, assim, dessa forma evidenciado, mas que aqui no nosso contexto ele se integra a uma série de questões, né? Inclusive a própria questão da diversidade, da inclusão, da alimentação, como a Ellen acabou de mencionar aqui. Então, tudo isso foi fazendo parte do meu contexto profissional e hoje eu percebo que não teria como a gente pensar numa conduta regenerativa sem pensar no todo, sem pensar holisticamente, sem pensar no bem-estar. Não é só do turista, porque quando a gente fala em turista, a gente está falando também dos indivíduos que vivem naquele local. Então, não faz sentido a gente maquiar uma cidade ou preparar uma cidade só para receber se a gente não está fazendo por onde também salvaguardar exatamente os interesses do convívio, do lazer, do bem-estar, da felicidade, da prosperidade, da abundância, para que essas pessoas, né, que vivem naquele local também se beneficiem da atividade turística. Enquanto isso não acontecer, acho muito difícil que um destino turístico possa trazer benefícios concretos para muitas gerações, né? Porque a gente tem que pensar que o que a gente está construindo para o futuro. Vamos passar. Então, eu gosto de trazer um pouco essas caixinhas sempre que eu posso nas apresentações, então gosto muito desse quadrinho do Smith e Puxco, que é justamente como a gente vai vindo do wellness para o illness, né? Que o Dr. Graco também falou aqui, e que envolve uma série de profissionais, que envolve uma série de questões. Eu acho que aqui também nós já falamos ao longo do dia, mas que é sempre interessante ter esse quadro para trazer uma referência para a gente também e ajudar na construção de produtos. Na construção de produtos, porque tem muito a ver com a identificação de vocações do território e vocações profissionais, vocações históricas, culturais que nós temos mencionado aqui. Então, dentro desse conceito de design regenerativo e do turismo, não estamos falando de algo novo, não é uma tendência. Tá? Um biólogo chamado Christian Daniel Wahl escreveu um livro chamado Design de Culturas Regenerativas. E toda a conceituação do Instituto foi feita a partir dos estudos dele. Nós estamos falando sobre colaboração na natureza, que deve fazer parte também do nosso contexto enquanto seres humanos, porque nós estamos integrados, nós fazemos parte da natureza. Né? Muitas vezes a gente olha e pensa assim, nós, o ser humano e a natureza, esquecendo que nós somos parte desse todo e tudo isso se integra numa dança cósmica, né? E a gente acaba muitas vezes esquecendo que a gente precisa colaborar mais envolvendo todas essas partes. No turismo não é diferente, pelo contrário. Então, basicamente, a ideia do design regenerativo, do Wahl, fala muito dessa questão das perguntas que a gente faz e como essas soluções elas já estão à nossa disposição. Nós já temos, não precisamos construir mais centro de convenções, não precisamos fazer obras magnânimas, nós já temos lá tudo que a gente precisa. A gente precisa saber identificar alguns desses processos e envolver as pessoas, né, sua gente, dentro desse contexto. Falei também que essa não é uma tendência para quem está muito voltado para modismo e também não deve ser um segmento, deve ser uma forma de abordar. Né? A gente não vai focar em produtos só, mas como e por que a gente está criando aquele produto para ser vendido, como um ex-libris, né? Uma referência territorial. E também é interessante, porque dentro desse conceito de design regenerativo, a gente contesta uma mera arrogância analítica baseada só em dados. Os dados são importantes, mas muitas vezes a gente precisa abrir espaço para intuição, a gente precisa abrir espaço para observação e para um sentimento de bem-estar geral. Né? Próximo. Então, basicamente, eu queria terminar aqui falando com vocês um pouquinho sobre como a gente consegue alinhar essas questões todas dentro da proposta de regeneração no turismo. As pessoas... E aí as empresas também precisam entender isso. Como que a gente pode apoiar, por exemplo, uma ONG ou uma organização, um movimento? A gente precisa trazer as empresas, trazer o poder público para trazer e interpretar essas necessidades territoriais. Então, basicamente, o contexto de turismo, das experiências turísticas, promove esse aprendizado. Né? A gente também, como a gente mencionou aqui, a gente pode falar que o turismo traz essas dimensões sociais muito fortes e acaba trazendo benefícios para essa população, que é mais importante agora, né? A gente fortalecer essas populações e integrar tudo isso. Nós tratamos de contextos muito sérios ou de temas muito sérios dentro de um ambiente lúdico. O turismo talvez seja o único espaço que a gente consiga trazer temas ao mesmo tempo fortes e ao mesmo tempo críticos e trazer essa educação que a gente precisa. Então é isso. Vou terminar um pouquinho falando sobre essa questão das ODS, que é importante a gente integrar isso. Eu acho que o turismo é um dos únicos setores que consegue entregar projetos tangenciando todos os 17 ODS. O desafio do Alpaba é esse também. Por isso, enfim, acho também, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar para vocês um convite para visitarem o site, Instituto Alpaba, que significa .org, que em Tupi-Guarani significa terra de origem. Tá? Essa palavra que volta muito aquilo que a gente precisa interpretar e que cada território tem suas maravilhas, né? Essas vocações. Os nossos contatos. Obrigada.